Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do De Dono para Dono, que é o podcast da Audas, onde a gente traz empreendedores com uma super história para dividir com a gente a jornada deles e contar um pouquinho sobre o lado A do empreendedorismo, que é aquilo que sai no jornal, e o lado B, que é aquilo que eventualmente está ali por trás das cortinas, né? E hoje eu estou aqui com o Marcelo Maziero, que é o cofundador e presidente do Conselho da Cerc, que é a primeira registradora especializada em recebíveis aqui no Brasil. E ele vai explicar para a gente um pouquinho o que é esse animal, que é um animal não necessariamente simples. Marcelo, em primeiro lugar, super obrigado pelo carinho aí, por aceitar o nosso convite em participar do podcast. Você já tem uma história longa com o empreendedorismo, já uma curiosidade, né? Começou empreendendo, fazendo pipa para vender, né, em banca de jornal do pai. Então, primeiro, bem-vindo mais uma vez e já conta um pouquinho para a história de quem é o Marcelo, como é que foi essa jornada empreendedora e como que tem sido aí chegar na Cerc, né? Muito bom. Obrigado, Julião, o prazer é todo meu. Um prazer falar com vocês e compartilhar, né, a experiência de empreendedor. Acho que é uma coisa... Empreendedor é um solitário na essência, né? Então, a gente conseguir ajudar um pouco, mostrando as nossas fraquezas, acho que é bacana, né? Cara, então vamos começar pelas pipas, né? Foi um fracasso absoluto, mas porque a gente... eu tenho um primo que faleceu, inclusive, a gente adorava empinar pipa. A gente era bom nesse negócio, é uma profissão. E a gente tinha lá um processo de toda vez que laçava uma pipa e a gente guardava isso numa coleção para a gente usar, para uso próprio, né? Então era Sim. E aí veio a ideia, não, vamos fazer isso nas próximas férias, a gente faz um monte de pipa e vende na feira. Na verdade, a ideia é vender em feira de... A feira de rua. Então fizemos 100 pipas, né? Foi um trabalho danado, porque fazer pipa dá trabalho, né? Cortou a seda lá, toda Tudo, colorida, vários com modelos linha, diferentes, linha, bambu e tal, bambu. né? Então o negócio... E vendemos duas. Essa foi Duas? a verdade. Essa foi a má notícia. A boa notícia é que tivemos pipa para as férias inteiras, né? Então foi bom. Mas, enfim, acho que... E meu pai, né? Meus pais, ele tinham banca de jornal, enfim, uma vida dura. E eu acompanhei muito a vida deles, né? Como de não ter um emprego, né? Ser funcionário deles próprios. Tem muita romantização disso, né? A vida é muito mais dura sendo empreendedor do que sendo funcionário, né? E eu acho que é o que isso me trouxe, né? Vou pegar do meu pai, que acho que ele foi melhor do que eu, né? Ele não quebrou na primeira experiência. Acho que isso acabou me transformando numa pessoa mais automotivada profissionalmente, né? Sim. E aí eu, enfim, segui minha vida, né? Não consegui me dar bem nas pipas. Tive que estudar, né? Porque não dava para... fiz engenharia e fui trabalhar em banco. Depois eu me formei num ano ruim, assim, para engenheiro de computação. Foi 90, que foi plano Collor. Fui trabalhar em banco. Acabou que, dentro da minha experiência executiva de banco, fiquei de 90 até 2011 em banco, né? Sendo tecnologia, riscos, tesouraria, né? Eu acho que eu sempre, mesmo na minha vida executiva, eu sempre fui empreendedor, né? Então, minha última rodada de banco, eu estava no Itaú BBA um orgulho de ter levado um negócio que eu tocava de um patamar de 50 milhões de reais de receita ano para 1 bi. Né? Poxa. Um horizonte de... bem... Crescimento super expressivo. Pois é. Né? Na época o banco... Ele era dava muita autonomia, né, para as lideranças, então foi bem bom. E nesse meio de caminho, né, nas horas vagas de banco, até porque a gente cresceu tanto que o mercado, a gente poderia crescer com o mercado, né? Então eu acabei me metendo em muita coisa ao redor, né? Então Legal. eu fui membro do conselho da CETIP, que hoje é parte da B3, né, que é uma registradora, né, daí que vem E também me envolvi muito em discussão de lei ou norma nova para melhorar o ambiente de negócio, né? Então, e aí depois saindo do banco em 2011, eu ainda fiquei 2 anos fui como vice-presidente executivo de produtos e clientes na BMF Bovespa. E no final das contas, né, o meu lado B, né, pegando sua fala, o lado B de carreira foi esse negócio que ninguém sabe muito bem o que são as infraestruturas de mercado financeiro, né? Então, consegui trabalhar como executivo na bolsa, fui conselheiro de uma registradora, fui cliente, né, de ambas, né, na vida inteira.
Então foi isso que me trouxe, né? No fim das contas, o meu sócio, né, me procurou por causa desse lado B de carreira, não pelo lado originalmente. Legal. E foi aí que você identificou essa oportunidade? Foi com essas experiências e as lacunas, as dores que você enxergava ali como cliente, eventualmente que você enxergou a oportunidade da Cerc? Como é que foi? Como é que a Cerc surgiu aí? Ou foi seu sócio daí que você, não, tô com essa ideia aqui, mas preciso de alguém que entenda isso aqui de verdade de dentro. Como é que surgiu o embrião, né, da ideia da Cerc daí? Pergunta ótima. Na verdade, surgiu dos dois, né? Porque eu como cliente das infras de mercado, eu era muito feliz porque os meus negócios cresciam, né? Porque eles existiam por trás, né? Então, eu fazia com o meu cliente na ponta um derivativo e eu podia ir na BMF me zerar. Então, eu conseguia crescer por isso. E o Fernando, meu sócio, o Fernando Fontes, ele é um empreendedor também de partida. Ele empreendeu bem cedo mesmo. Na época que eu o conheci, ele era sócio e CEO de um pequeno banco, Banco Petra. Hoje em dia se chama Banco Finaxis, que eles fazem essencialmente a parte de administração e custódia de fundos, e mais especificamente de fundos de crédito. Né? O que faz esse povo? Né? É meio que o back-office, vamos dizer assim, do sistema. Tá. Back-office no bom sentido, né? Então eles têm que controlar para saber se está tudo em ordem, os ativos são corretos, não tem nenhum indício de fraude. Eles garantem para o cotista que aquele fundo que está ali, de verdade, é um fundo e que lá tem ativos por trás, está lastreado, o dinheiro foi bem usado por quem botou o dinheiro no fundo. Exatamente. Então é um pouco a visão do cotista do processo como um todo. E ele me procura em 2014 com a seguinte questão, né, que é a origem dizendo o seguinte: pô, a gente quando negocia com ações, né, acho que quem comprou ação, acho que vai se reconhecer nisso, né? Você está na frente da tela do home broker e você só se preocupa com uma coisa, né? Se o preço vai subir ou cair. Sim. Né? O resto todo alguém cuidou, né? Se a empresa existe ou não, a bolsa junto com um banco de investimentos, auditoria tomou conta. Quem que é o dono daquela ação? Alguém está tomando conta lá. Então, e aí a hora que você clica, o seu dinheiro só vai para quem está vendendo quando a ação vier para você. Depois não aparece um juiz na tua porta dizendo, você comprou, mas a pessoa que te vendeu estava em divórcio, enfim. Então, é tudo, o dividendo cai na tua conta depois de um certo tempo. Isso tudo, então, tem uma resposta que, assim, tem um negócio chamado bolsa, ou clearing, na verdade, né, que é o pedaço que a gente não sabe que existe, mas é quem cuida do dinheiro, quem cuida de todo o processo. E tem um arcabouço legal em cima, né, tem lei que diz o seguinte, que a hora que você clicou no seu home broker, está valendo, né, ou seja, é contrato. Então, a experiência de comparação é boa, porque você só pensa no risco que você quer correr. Ela é simples nesse sentido, né? Isso. Você não se preocupa com tudo que acontece por trás. Agora, aí ele contando da experiência dele, falou, cara, assim, no recebível, né? Uma duplicata, né? Que é quando uma empresa vende a prazo para outra, né? Por exemplo. Ele falou, a gente tem que cuidar para saber se o vendedor da duplicata realmente vendeu uma mercadoria para alguém que originou a duplicata, se ele já não vendeu isso para alguém. Aí comprou, você tem que fazer com que, no final das contas, o dinheiro venha parar para você. Então, tem um monte de coisa que você tem que pensar num recebível. E você quer correr só o risco de crédito, no fim das contas, né? Então, você pensa em tudo, né? Menos no risco de crédito, que é o que você pretende. E a questão de origem dele para mim foi assim, da tua experiência, né? Você como cliente, você como parte de infra de mercado, se eu achava que dava... Né? Existia a possibilidade de aproximar a experiência de você transacionar com recebível com a experiência de uma ação. Do mercado de ação. Então, e na verdade, teoricamente, quer dizer, na prática, a ação é um ativo, como um ativo financeiro que você, né, vale um pedacinho de empresa, e o recebível também né? Então, eles são da mesma natureza, né? São ativos financeiros, de uma certa forma. Então a gente se inspirou muito no modelo que existe no mundo, né? Não é nem de modelo de bolsa. E antes que o pessoal tenha dúvida, não é só a ferramenta de negociação, né? É o todo, né? Desde o momento em que o ativo existe, começa a ser considerado para negociação, até a hora que ele termina, né? Que quando é pago o negócio. E isso foi a origem da Cerc, né? Você tentar usar toda a experiência, né, e todo o arcabouço legal enfim, a inspiração na tecnologia do que tem nas bolsas no mundo, aplicada para um ativo, vamos dizer,
muito mais numeroso, né, do que ações. A gente tem, sei lá, na Bolsa do Brasil a gente tem 400 empresas listadas. Recebível, a gente tem 10, 15 milhões de recebíveis por dia. Então, Caramba. por exemplo, é muita tecnologia para eu fazer o processo que a Bolsa faz lá de listagem, né, que é saber se existe ou não. A gente tem que fazer isso com tecnologia, né, não tem como. Então, assim, a inspiração foi realmente o modelo de ações, com as modificações necessárias e com as complicações necessárias dentro de um mercado complexo que a gente vai falar um pouco com o tempo, né? Legal. E quais os tipos de recebíveis ali que vocês acabam lidando? São boletos, duplicatas, cartão de crédito também? Porque a CETIP ela faz um pouco desse trabalho nos cartões de crédito ali, no recebível de cartão de crédito, ou não faz? Como é que tá isso? Então, Juliana, a gente... Qual é o sonho, né, que a gente tem e depois como é que a gente... O sonho é que o desejo é que a gente consiga resolver um problema estrutural que tem no Brasil de falta de capital de giro para as empresas, né? Então, e particularmente as médias, né, e as pequenas, elas normalmente não têm um balanço bom, elas não têm ativos reais, enfim, e o que elas têm de ativo são os recebíveis que elas venderam para empresas maiores que elas deveriam poder ir no banco... Que são oriundos das transações comerciais delas, né? Isso, ou seja, aquilo que ela gera de transação, gera fluxo para ela. Exato. E aquele fluxo está representado nos recebíveis, que tem várias classes de recebíveis, né? Os boletos, os cartões de crédito e tudo mais. Tem uma infinidade, né? Então o sonho... E a forma de fazer isso é a gente fazer com que todos os recebíveis que uma empresa, ou uma pessoa também, né? A gente também tem recebível, né? Que eles pudessem ser utilizados livremente pelo próprio dono, né? Então, se eu tenho... um recebível que eu tenho é salário, né? Então, eu recebo todo mês lá o dinheiro da SERC. Sim. Teoricamente, eu deveria... o jeito que a gente quer fazer esse sonho acontecer é que eu possa ir num banco, numa fintech e dizer, olha, eu recebo esses dinheiros aqui da SERC todo mês, eu queria um empréstimo e eu te dou em garantia parte do meu salário, tá? Então, esse território, né, é infinito, né, são de 20 a 30 trilhões de reais todo ano que você tem de recebíveis gerados no Brasil. Todo ano. De 20 a 25 trilhões. De 20 a 30, é um número que fica... Ou seja, um problema de mercado endereçável, então você não tem. Não tem. Ativo pra caramba tem, enfim. Gente precisando de crédito também não tem. Também não tem. Se tem um produto que tem sempre gente procurando, é crédito, né? E dinheiro procurando também, destino também não falta, né? Também não falta. Tem capital sobrando no mercado, né? Então a questão é por que não rola, né? Por que as empresas ainda não têm capital de giro? E aí é um pouco assim, a questão de assimetria. O sistema é ineficiente mesmo, assimetria de informação, assimétrico, né? Isso, assimetria de informação e gaps operacionais, né? No fim das contas. Então, aí você perguntou do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem cartão, recebível de cartão, tem duplicata, tem recebível do agronegócio, tem recebível imobiliário, recebível de salário já tem, né? Consignado. Mas no tempo, né? Esse tempo a gente estima de 2 a 4 anos, a gente vai ter... SERC, né? Vai ter 100% dos recebíveis que tem na economia. Esse é o desejo, né? Que esteja no mesmo padrão, por exemplo, do cartão de crédito, né? Porque hoje, no cartão de crédito, quem vende, né, com maquininha de cartão, pode ir a qualquer fintech, banco, enfim, qualquer lugar, né? Pode ir até você, Juliano. Estou exagerando um pouco, mas também daria, né? No limite daria. E você pode, você fala, bom, vou comprar o recebível da padaria da esquina da minha casa. Aí você vai lá na SERC e pergunta pra gente, né, tendo autorização lá da padaria, né, pergunta pra gente se a agenda de recebimentos dela está disponível. E estando disponível, você fala, beleza, eu comprei, clica lá e registra. E a partir daí, esse recebível é teu. E não precisou pedir licença para ninguém. E no final, né, quando a GetNet ou a PagSeguro for pagar para a padaria, na verdade ela está orientada para pagar para o Juliano, não mais para a padaria. Então, essa experiência, né, no final das contas, daqui a algum tempo a gente está trabalhando para todos os recebíveis que você possa ter. Né? Então, inclusive, por exemplo, um CDB que você tenha num banco,
você tem CDB lá no banco Pine e quer usar para tomar um crédito Tipo no banco... um colateral, ou seja, mesmo um colateral que você... Sem pedir licença para ninguém, quer dizer, o CDB é teu, você tem que usar conforme você deseja, né? Então esse é vamos dizer, o pano de fundo. Fala aí, tudo bem? Aqui é o Juliano Antonioli, sou um dos sócios fundadores da Audas, e se você quer tirar cada vez mais valor do seu negócio e se juntar ao grupo de empresas que cresce mais de 40% ao ano, procure a gente, vamos juntos desenvolver essa jornada. Agora, isso é super complexo, porque você precisa estar conectado com as fontes de geração desses recebíveis todos, que são múltiplas, né? Ou seja, são as empresas que são a fonte, eu não sei, ou são as entidades bancárias que são a fonte. Variado, Juliano. Né? Assim, para que as coisas funcionem, né? Ou seja, para que a experiência funcione, a gente tem que resolver 3 problemas principais, né? Um problema número 1 é saber se o recebível existe ou não. Sim. O número 2 é garantir a propriedade, né? E a unicidade de uso. Se ele já não foi utilizado outra vez, né? E o número 3 é dar um jeito para que o dinheiro vá parar na conta correta. Então, esse tripézinho, para qualquer recebível que a gente faça, a gente tem essa busca, né? Legal. Para avaliar, que é um pouco do que você está falando de fonte de dados, aí a gente tem essencialmente 2 grandes linhas de pensamento, né? Uma mais fácil do ponto de vista tecnológico, que é eu pergunto para o devedor se ele realmente deve ir lá para a padaria, porque ele não tem incentivo a mentir, né? Ele não vai declarar que deve sem dever, né? E esse é o modelo do cartão, que a gente pergunta para a GetNet, PagSeguro, SafraPay, se ela realmente deve para a padaria. Agora, isso é tecnologicamente fácil, né? A gente conecta com eles e, enfim, não é muita gente. Do ponto de vista... e foi viabilizado porque o Banco Central comanda todo mundo. Então, o Banco Central exigiu, né, que todas as credenciadoras fizessem essa conexão com alguém. Né? Esse é o jeito 1 de fazer. Enfim, dá para fazer com todos eles. Né? Se eu conseguir perguntar para todo mundo, daria... mas é mais difícil, vamos dizer, viabilizar isso. Porque quando você vai perguntar para uma empresa se ela realmente deve para outra empresa... Primeiro, estamos falando de 5 milhões de empresas que compram, né? Então, é muita gente comprando, né? Então, muita gente para perguntar. Então, e muito desinteressado, não tem ninguém que consiga dizer, obrigar. Então, o jeito 2 que a gente usa existe um monte de informação disponível em algum canto, né? Então, você pega duplicata, você tem as notas fiscais, que o Brasil tem um sistema de nota fiscal eletrônica incrível, assim, acho que é um caso único no mundo, e que tem muita informação importante ali. Então, a gente busca, né, dados como esses, dados da nota, dados das partes que transacionaram e faz um negócio que é análise de coerência, né? Ou seja, se as partes daquele ativo estão fazendo sentido. Né? Então, se o tamanho daquela duplicata tem a ver com os tamanhos das empresas, se Ou a seja, mercadoria... em vez de perguntar, você acaba validando via caminhos indiretos, se aquela é uma verdade provável via tecnologia. Muita tecnologia, enfim, Legal. Algoritmo especialista e com o tempo machine learning, enfim. Então esse é uma jornada longa, né? E, enfim, por isso que eu assim, o nome, né, genérico para esse tipo de empresa é infraestrutura de mercado financeiro. Então a gente de fato é uma infra, né? Então, portanto, como é a rede de esgoto, rede de fibra ótica, enfim, a gente demora para dar efeito. Jornada de longuíssimo prazo. Mas quando dá o efeito é bom, né? Um Legal. efeito bem bacana. Legal. Agora, um dado super, super relevante é que vocês são uma parcela super significativa do mercado. Se não me engano, acho que perto de 80% do mercado. Isso. Ou seja, de certa forma, o crescimento de vocês, ele é o crescimento do mercado e vice-versa. Como é que é lidar com isso, assim? Porque no fundo, você tá falando assim, ó, o que vem primeiro, né? Na brincadeira do Tostines lá, né? Vocês estão criando a infraestrutura e a possibilidade do mercado crescer, ou o mercado está crescendo independentemente disso e você aproveita o crescimento do mercado? Como é que é estar numa situação que não é comum para a maior parte, né, dos empreendedores, das startups ou das companhias, ter um market share tão grande e lidar com isso do ponto de vista de desenvolvimento do mercado? Pergunta bem boa. Na verdade, como infra, né, quando a gente começou, 2015, né, efetivamente, a gente começou a se estruturar melhor, pouca gente falava de recebível, né, ou quase ninguém, né, na verdade era... Então, o que acontece, né, no nosso caso especificamente, né, a nossa entrada
provocou o crescimento do mercado, né? Ela tem provocado, né? E, inclusive, a B3, ela resolveu entrar nesse mercado depois, né? Ela entrou ano passado, não estava nesse mercado. Então, que é um pouco do que a gente esperava quando a gente montou a companhia, né? Quer dizer, a nossa chegada viabilizasse o crescimento de um mercado que estava latente, limitado por falta de uma infra. E, então a gente vai ter uma jornada ainda longa que a nossa influência ela provoca o crescimento de mercado, né? Quando tiver na maturidade, né? Quando a gente estiver lá sei lá, no quinto, 10º ano da companhia, aí a gente vai andar conforme o crescimento do mercado, como é a B3 hoje, né? A bolsa, a B3 ela tenta expandir, né, o mercado de ações, mas ela depende muito de condições de mercado, né? sim. Que é um pouco do business, os business de infraestrutura são muito assim, né? Mas por hora, a gente está numa jornada em que a gente provoca o crescimento. Então, dá um exemplo real, né? Assim, o cartão de crédito que entrou em operação em junho de 21. No começo foi turbulento, mas resolvido isso, sei lá, 3 meses depois estava tudo certo. E é um mercado de crédito que cresceu, o que mais cresceu, né? Então, nesses 2 anos, né, de operação, duplicou o volume de recebível antecipado na ponta, enquanto o crédito em geral ficou estável, né? Não teve. E em termos de custo, ele ficou estável, enquanto a Selic, a taxa de juros, né, básica, aí, subiu de 2 para 13, né, para quase 14. Né? Então você percebe que então, o volume de negócios aumentou para caramba. E a eficiência do sistema também, Melhorou pra porque caramba, não porque foi reduziu transferida. risco, né? Reduziu Então, o risco. alguns vão falar, puxa, mas baixou o spread do negócio. Até baixou, né? Mas baixou muito o risco também. Então, o custo geral caiu, né? Então, E é um pouco do que a gente acredita em todas elas, né? A gente percebe que toda vez que a gente começa um negócio, um ativo, ele acaba crescendo. Legal. Porque se tira um atrito que tinha anteriormente, né? E vocês já conseguiram chegar num ponto, Marcelo, onde, por exemplo, uma empresa que, sei lá, eu sou uma empresa ali de 100 milhões de reais, que quero eventualmente melhorar a minha condição de me financiar, eu posso proativamente procurar vocês para dizer assim, olha, eu quero que meus recebíveis apareçam aí de algum jeito, porque daí, com base nisso, eu vou procurar entidades financeiras e falar assim, olha, meus recebíveis estão aqui, viu? Então, isso aqui ajuda vocês na análise de crédito? Isso já está acontecendo em algum grau ou ainda é meio utópico ainda imaginar que isso consegue acontecer? Ele não é nem utópico nem real ainda, né? Mas o que acontece, Juliano, é que a gente... Primeiro que a gente é uma empresa de infra e, portanto, chegar lá na ponta de pequenininhas é mais complicado, né? Mas a gente tem falado, sim, com empresas não financeiras. Até tem um caso interessante que está público, então não tem nenhum problema de falar. É o caso da Azul. Azul, empresa de avião. Ela emitiu uma debênture agora, recentemente, de 4 bilhões de reais, usando recebível de cartão para garantir essa debênture. Então baixou... Ela conseguiu captar um negócio de longo prazo e com custo razoável e melhorou o rating de crédito dela, né? Acho que foi a Moody's que deve ter colocado. Então, esses casos já estão acontecendo, né? Empresas não financeiras, né? Que já estão entrando e conversa diretamente, né? com a gente. Com o tempo, o que a gente está vendo, né? E, enfim, o nosso DNA realmente de ser a infra, né? Mas a gente, por exemplo, já tem uma ferramenta lá de negociação que, como você vai negociar uma ação, que negociar crédito é diferente, né? Então a gente tá deixando à disposição das companhias, e caso ela queira, ela opta, falar, eu quero abrir meus recebíveis para todos os bancos, ou só para 2 aqui, que são os meus bancos da vez. Então a gente fornece um instrumental para que ela possa fazer isso. Agora, para de fato acontecer para todo mundo, né? É muita gente, tá? Então, de cartão, são 36 milhões de pessoas, né? 4 milhões de pessoas jurídicas e 32 de pessoas físicas que seriam afetadas por isso. Então, para chegar lá na ponta, para eles saberem que isso existe, tem que ter mecanismos indiretos, né? Então, na prática, os próprios canais com quem ele está habituado, né? As maquininhas, os bancos, ou tem... essas empresas que cuidam de supply chain. Então, a nossa ideia é que chegue essa mensagem através deles, porque
é inglório você chegar e tentar falar com 40 milhões de pessoas e primeiro que ninguém vai saber o que é a CERC. Você viu quanto eu demorei para explicar o que a gente faz e na prática a gente precisa quer dizer, eles precisam saber disso porque é a opção deles, Sim. né? A gente não tem absolutamente Legal. mando, né? Mas então eu acho que tá andando, tá caminhando e os indutores vão ser o próprio ecossistema. O próprio ecossistema. Agora demora um pouco, né? Para Legal. você afetar 40 milhões de pessoas não é de um dia para Não é de um outro. dia para outro. E Marcelo, assim, agora, né, aproveitando um pouco desse gancho e migrando mais para uma questão de organização do negócio como um todo. Tá longe de ser um negócio simples, tá longe de ser um negócio que é fácil para qualquer um entender. E a gente fala muito, né, de que uma das principais armas do empreendedor para conseguir alinhar toda a equipe é conseguir explicar de maneira clara propósito, cultura, valores, até o próprio negócio. E vocês estão num negócio super particular. Como é que é conseguir explicar isso para o time? Como é que vocês conseguiram traduzir isso de uma maneira coesa do ponto de vista de propósito, de modelo de negócio, de valores, para que as pessoas que trabalham para vocês entendam isso? Ou você fala assim, não, cara, eu preciso também trazer um tipo de pessoa específica que já teve exposição anterior ao mercado financeiro, que entende desse universo, e daí isso deve ser um desafio adicional para vocês, porque limita bastante a capacidade de gente que você traz para o negócio. O negócio deve estar crescendo para caramba, tem uma necessidade de pessoal grande. Como é que está sendo esse desafio de traduzir isso para dentro também, do ponto de vista de equipe, time e tudo mais? É o grande desafio, eu diria, né? Na verdade, ele tá menor o desafio agora do que estava anteriormente, né? A gente foi calibrando a forma de explicar, enfim. Eu acho que um sintoma de que era difícil mesmo, né? Te contar uma historinha aqui. Mais no começo, né? Quando a gente contratava as pessoas, era pouca gente, então era muito pessoal, então dava para explicar um por um e fazer algumas conversas. E provavelmente vocês iam em relacionamentos que vocês já tinham e pessoas que vocês já conheciam de alguma maneira. Mas em 100% dos casos que a gente contratava, a pessoa, um mês depois, quando perguntado, e aí, o que você está achando? A resposta era sempre a mesma, dizendo assim, puxa vida, eu vim para cá achando que fosse fazer um negócio desse tamanho e é muito maior do que você explicou, né? Então a gente um fracasso de comunicação, né? Mas Ou não, né? É um sucesso, porque talvez se você tivesse explicado tudo, a pessoa não teria vindo. Não, acho que sim também, enfim, mas eu acho que aqui é um desafio. Acho que esse é um desafio não por ser complexo, é por ser uma empresa mais invisível, né? Sim. Porque você fala assim, bom, vou trabalhar no Nubank ou na CERC? Putz, Nubank, eu sei, tem um app, eu vejo o cartãozinho roxinho e tal, né? Então a maior dificuldade não é ser complexo ou não complexo, é ser invisível. Uhum. E a gente, de fato, tem muita gente de mercado financeiro que a gente contrata, mas a gente busca muita gente de fora do mercado. É que no final das contas, né, quando você fala abrir, né, então a gente busca gente que de alguma forma ou teve alguma dor que é resolvida pela nossa solução, então alguém que foi de empresa, né, não financeiro, alguém que foi tem o nosso CEO, por exemplo, ele veio da 99, né, teve uma pessoa de canais que veio da Gympass. E todo mundo, de uma certa forma, teve esse tipo de situação. Então, quando você explica um negócio e a pessoa fala, putz, é mesmo, né? Esse é um amador que eu tenho. Então, a gente acaba trazendo. Mas de fato, achar esse tipo de gente específica que pense em longo prazo também, né? Porque a gente tem que ser uma startup que tem que ser ágil, mas ela não pode simplesmente falar, putz, mês que vem não deu certo, vamos mudar, né? A gente nosso ciclo é um pouco mais longo, né? Então, é um tipo de gente muito particular. O pessoal de tecnologia, particularmente, é mais difícil também, né? Porque é fácil encontrar um desenvolvedor que faça um app. Agora, para ter engenheiros que façam uma plataforma que processe... milhões de transações, bilhões de transações. Não comentei esse número, a gente processa todo dia 20 vezes o que o Banco Central processa de Pix. Então, assim, a quantidade de transação que a gente tem é 20 vezes maior que o Pix. Então, como é que você acha um engenheiro que seja ágil e que seja capaz de Ou seja, quando a gente fala em escalabilidade, para vocês, isso aí é meio que... É um dado, né? É um dado. E não pode quebrar, porque as pessoas, as empresas dependem agora da gente para fazer crédito. Então, acho que achar gente é um desafio em geral. Gente boa, difícil. Agora, gente para esse tipo de negócio é complicado para caramba. Então, acho que
nesse momento não é nem tão difícil explicar o que é a empresa, mas é mais difícil encontrar esse tipo de gente, Juliana. Mas, de fato, eu gasto 70% do meu tempo buscando gente, né? Buscando e conversando e tal. Então, E hoje vocês estão de que tamanho já, em termos de equipe? a gente está com 250 pessoas, né? Considerando também estagiário, deve ter 230 não estagiários e 20 estagiários. E quantas dessas pessoas são de tecnologia? Então, a gente tem mais da metade, né? 70% é tecnologia e tem ainda um povo ao redor, né? Empresas parceiras que a gente faz pedaços, né? Então, se somar esse pessoal, eu diria o seguinte, deve ter 120 dentro de casa, mais uns 120 fora, 240, e o resto é o resto, né? Não o resto assim, né? Quer dizer, tem gente de marketing, gente de operações, mas é essencialmente tecnologia. Não dá para tocar nisso, né? Porque quando você fala, vou tocar num recebível, não rola, porque a gente são milhões todo dia, né? Então, se eu tiver que parar para olhar um recebível, já. Sim. É por isso que a gente tem que carregar mais em tecnologia porque tem que ser necessariamente automático. Não tem como não ser. Muito legal. E a gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar, que acho que a característica do negócio também, esse negócio de ser mais invisível, esse negócio de infraestrutura, que tem um ciclo longo, ele também acaba necessitando e atraindo um perfil de investidor diferente, né? Primeiro que ele demanda bastante investimento, né? Porque você está construindo muita coisa na frente ali para depois monetizar isso, né? E vocês acabaram atraindo o Mubadala, que é um investidor bastante conhecido, mas com anteriormente a vocês, pouca exposição ao mercado de tecnologia no Brasil, né? Eu estava te perguntando um pouco como é que é essa experiência de lidar com uma turma como essa e garantir sempre que esses investidores continuam alinhados com o longo prazo, continuam enxergando o caminho dessa história de infraestrutura. É fácil, não necessariamente é fácil, ou é fácil desde que o investidor esteja acostumado? Como é que é isso? Assim como pessoas, né, é um tipo de investidor muito particular também, né, Juliana? A gente, então, lidar com sócio, né, em geral, sempre, vamos dizer, ele é mais difícil do que fazer sozinho, mas é muito melhor, né? Ou seja, então, sócio, então você tem que prestar conta, você tem que se preocupar não só mais com você, né? Então você tem uma responsabilidade enorme, né, de que as coisas funcionem. Agora a gente tem um privilégio, né, um pouco de sorte, um pouco de competência de ter conseguido juntar um conjunto de sócios que tem as características de pensamento de longo prazo, vamos dizer, compreensão de que o ciclo é mais longo, né? Então que a gente está comentando logo antes, quer dizer, o nosso perfil de crescimento, né, olhado num ano, ele não é exponencial, ele tem um monte de degrau, assim, que depende de quem entra e tal. Olhando, né, fazendo um zoom out, assim, do negócio, aí sim, vira exponencial, mas... Então, por exemplo, os fundos clássicos de Venture Capital, eles são fundos que precisam ter aquela coisa redondinha de exponencial. Então, a maior parte deles a gente conversa sempre, mas até teve gente interessada, mas a gente sabe que trazer um investidor que está acostumado com empresa de varejo, né? Uma fintech de varejo, uma Acreditas, não vai conseguir lidar bem com um perfil diferente de receita da Cerca. Então a busca, né, por investidores para a gente também... A gente tem cuidado de trazer gente que tenha características que não gerem ruído na companhia, né? Porque tudo que a gente não quer é ruído com sócio, né? E o Mubadala, né, que é um fundo de private equity, um fundo já de empresas maiores e está acostumado em investimento em infraestrutura. No Brasil é de tijolo e concreto, né? Então eles são, acho que donos do metrô do Rio, enfim, tem alguns casos assim que são empresas maduras, né? Então, então eles pegam né? Então, estavam acostumados com empresas que estão na maturidade, portanto já está gerando a receita estável, aquilo que você falou no começo sobre a gente afeta o resultado ou não, né, do mercado, o crescimento do mercado. Então a gente está na fase em que a gente afeta, né, o crescimento e, portanto, e a SERC foi o primeiro caso de investimento em tecnologia e em startup do Mubadala no Brasil. No mundo eles fazem muito isso, tá? Eles têm bastante coisa, mas no Brasil foi o primeiro. Então, então tem sido assim, uma experiência bem legal com eles, porque eles têm realmente um pensamento eles pensam em não sair, né, da companhia, né? Querem que abra capital, que a gente seja grande e tal,
Mas esse é um dinheiro que é para garantir as futuras gerações lá do pessoal do petróleo, né? Então, que é um negócio bem bacana. Mas, por outro lado, são gestores de fundos, eles querem que a gente então cobram e tal, né? Então, e essa cobrança, né, ela é boa pra gente, né? Então, no bom sentido, né? A gente tem que prestar contas, ter alguém que tá perguntando. E mais legal ainda é gente que possa trazer insights de coisas que a gente não chegou ainda, né? Então, por exemplo, como é que vai ser quando virar maduro? Não sabemos, né? Então, mas eles já têm empresas maduras. Então, a experiência até agora são 9 meses, né? Que a gente está com eles. Ah, é pouco tempo. É pouco tempo. É desde do final do ano passado. Mas tem sido muito boa, assim, muito positiva. E mais importante de tudo, né, é a visão de que eu não sabia que os fundos soberanos também tinham isso, né? Então, a tese de investimento deles é em empresas que façam algum bem para a sociedade onde eles estão, né? Então, infra em geral faz, né? Então, é bom ter um metrô, né? Então é muito alinhado com o pensamento. Não, e acho que no caso de vocês, acho que, né, vocês estão ali para tentar, de certa forma, democratizar o mercado de crédito, né? Ou viabilizar mais acesso de cada vez mais empresas, indivíduos ao mercado de crédito, né? E o mercado de crédito é uma ferramenta de crescimento e desenvolvimento como um todo. Muito, né? Então, assim, é o nosso lado, vamos dizer, o lado de visão mesmo, assim, de paixão mesmo, de que a gente tem as empresas todas tendo capital de giro para crescer, né? No fim das contas. Que aí traz prosperidade, traz emprego, traz, enfim, todo o resto, né? É o nosso jeito de tentar ajudar também, né? Boa, muito bacana. E se você voltasse para trás ali e falasse assim, putz, voltasse 5 anos, 10 anos para trás, tem alguma coisa que você fala assim, isso aqui eu faria fundamentalmente diferente na história da CERC ou não? Ou fala assim, não, isso aqui realmente seguiu o caminho, ou você se daria um lembrete, se você pudesse dar um lembrete para você, uma dica para você mesmo 10 anos atrás, o que você daria de dica? Talvez fosse melhor eu não dar dica, senão eu não ia fazer esse negócio. Vamos lá, eu acho que aqui... pergunta excelente, dá para ficar horas falando desse negócio, né? A gente erra pra caramba, né? Essa é uma questão... A gente não necessariamente conta, né? Mas a gente erra pra caramba. Muito, né? Mais erra do que não erra, né? Mas eu acho que aqui difícil, né? Porque, assim, olhando para trás, se a gente for olhar livros de administração de empresas, a gente não deveria ter fundado a CERC, né? Porque é um mercado com um monopolista, né? Que era a B3 na época. É um mercado hiperregulado, né? Banco Central e tal. E é um mercado onde os clientes são muito grandes, né? Então é muito concentrado o cliente. Ou seja, todas as 3 coisas que você olha nos livros, né? Que se a gente for ler livros sobre empreendedorismo, ele vai falar assim, cara, deu 0 aqui a intersecção com boas oportunidades, né? Mas eu acho que, assim, de fundamental que a gente talvez tivesse, se eu pudesse voltar no tempo, e não sei se seria possível também, tá, Juliano? Então eu vou falar um negócio que, teoricamente, eu acho que a gente teria caprichado mais na partida no time de tecnologia, né? O caprichar, assim, as pessoas que estiveram lá e estão ainda são ótimas, maravilhosas, assim, sem eles a gente não teria chegado aqui, mas eu acho que talvez a gente ter tido, dizer, algum trabalho mais profundo para encontrar aqueles engenheiros que são realmente, que pensam muito no problema, que são os estruturantes, que eu chamo, né? Então acaba que, porque a gente foi montando o time que dava, no fim das contas você monta o time que dá, né? Não é o time que você quer, né? Mas a gente vê que a gente pagou um preço de ter que refazer algumas coisas. E que talvez a gente pudesse ter refeito menos vezes, vai? Que a gente ia refazer algumas coisas assim, mas Por outro lado, isso te deu alguma velocidade, né? Então é sempre aquela história de, será? Né? Mas acho que é bom ponto seu. Será que daria para fazer diferente? Então, esse é o ponto. Acho que não daria porque não tem... No começo, a gente contratava o que dava, né? A gente não tinha opção, né? Falar, vou pegar aqui o engenheiro que trabalhou no Google 10 anos. Não tinha dinheiro, não tinha marca, né? Aquela história de você falou no começo. Então, acho que mas efetivamente, eu acho que
se fosse possível, né, de tentar fazer um projeto de time, enfim, seria esse o ponto. Mais antecipado, né? Mas enfim, é romântico dizer isso. Assim, na prática, eu acho que a gente não conseguiria, Sim, não. Legal. E hoje, assim, quando vocês olham, mesmo com essas características que vocês viram que talvez não fossem as mais encorajadoras para começar um negócio no setor, vocês devem ter montado lá o business plan de vocês e uma curva de crescimento. E hoje, quando vocês se comparam com isso, falam assim, cara, nossa, como a gente foi conservador ou como a gente foi agressivo. Como é que é isso hoje? Dá para já ter esse retrato e falar assim, poxa, eu estou hoje mais ou menos próximo de onde eu imaginava estar? Ou não, eu estou tão além de onde eu imaginava estar porque minha própria existência mudou o mercado e agora meus objetivos já são muito maiores do que eram. Como é que está isso hoje lá? Bom, os objetivos estão bem maiores do que eram, né? Porque a primeira dificuldade de fazer um business plan é descobrir assim, quanto é que tem de recebível na economia, né? Eu te falei o número de 20 a 30 trilhões de reais agora há pouco, né? A nossa estimativa à época era de 6 a 8 trilhões, né? 6 a 8 trilhões. E agora a gente... Ou seja, vocês estimaram quase em 30%, o mercado em quase 25 a 30% do que ele é de verdade. Isso não foi por conservadorismo, foi por falta de dados mesmo. Falta de dados, e a gente pegou os números que a gente conseguiu à época e a gente sabia que tinha mais, mas se tinha mais 20%... Não sabia que era 3 vezes a mais. Pois é, então é uma coisa um dado que não existia. Caramba. E a outra coisa que a gente também não colocava no business plan, muito forte, essa parte de recebível de cartão, a gente considerava que seria a terceira ou quarta, acho que a quinta classe de ativo que a gente ia fazer, porque a gente considerava que já existia um mínimo de infra para esse tipo de recebível, e, portanto, a gente ia ser um player de nicho. Né? Não ia ser uma prioridade. E tinha lá a CIP, que é uma empresa que os bancos detêm, que faziam lá um processo de trava bancária, que é negócio de cartão. Sim. Então a gente olhava para aquilo e falava, a gente vai ser um player de nicho, vou ficar com 5, 10% de market share desse negócio. E a gente subestimou totalmente, né? A gente está com 80% que você colocou. Caramba. Aí, né? Então... E agora, a variável que a gente foi conservador e a gente está vendo que ela é conservadora, mas a gente se mantém conservador, que é o seguinte, que a gente não afeta o uso. Né? Então, no business plan, a gente considerou que tudo que a gente imaginava que se usasse de recebível já na economia, que tem lá desconto duplicata nos bancos, você tinha, então a gente imaginou que no business plan que a gente não ia afetar isso. Quer dizer, a gente sabia que a gente ia afetar, mas a gente não conseguia prever quanto, né? Então, por exemplo, essa história de dobrar o volume de recebível de cartão transacionado em 2 anos não estava na conta, né? Então, sim. E a gente sabe que vai ter esse efeito, é difícil saber quanto é, né? Se é 2 vezes, 3 vezes ou se é nada, né? Então, olhando hoje com relação ao que a gente projetou, a gente está acima, né? O presente é acima. O dobro, mais ou menos, do que a gente tinha projetado para o momento presente. Para o momento atual. E as metas devem ter sido explodidas. E olhando para frente, a gente está projetando 4 vezes mais. Caramba. Então, ainda conservador, né? Então, E a gente também esperava que fosse acontecer isso, né? Porque você abre uma janela... E aí você começa a perceber uma série de coisas que você nem sequer considerava como possibilidade. Então, sei lá, tem um recebível que é precatório, né? Quando alguém tem a receber contra o outro alguém por conta de um processo judicial, e o governo tem bastante, né? Você pega... Foi até objeto de jornal do ano passado, né? Que o governo federal tem 400 bilhões de reais de precatório, mas tem outros 1,5 tri de precatório ainda não julgados, então são 2 tri que a gente não tinha considerado, mas que não tinha considerado porque a gente fala, isso aqui é muito etéreo, né? Muito fictício. Então a gente agora já considera como uma realidade, né? Então E tem um pedaço do business também que a gente sabia que também que ia existir, mas como a gente passa muito dado dentro da companhia, né? Então você imagina, você tem uma padaria, você sabe quanto ela vende com cartão, você sabe de quem ela compra, porque tem as duplicatas onde ela é devedora, você sabe conta de luz, porque recebível de conta de luz também conta, salário que ela paga e tal. Então eu consigo falar muita coisa sobre essa padaria, né, se ela quiser, né? Então eu consigo dizer de quem ela compra, por exemplo, né? Eu consigo saber se ela é boa pagadora, se o crédito está bom, o fluxo de caixa. Então esse pedaço de
ter produtos baseados em dados, não é o transacional que a gente comentou até agora, né? Ou seja, eu dar respostas a respeito das pessoas. E vocês já começaram a explorar esses produtos? Ainda não? Já. Nesse ano passado a gente fez um pequeno piloto, era muito específico para a indústria de cartão, para saber se o dinheiro... porque na indústria de cartão você tem algumas figuras, né? Você tem a adquirente, que são essas grandes que a gente conhece, Cielo, Get Rede. Depois você tem um segundo nível, que são as subadquirentes, que tem algumas maquininhas, quando a gente vai na loja, você nunca ouviu falar daquele nome, né? Então, são subadquirentes. Então, a gente fez lá um processo de ver se o fluxo de caixa dessa companhia, se o fluxo está fluindo para o lojista, né? Porque antecipação, a pior coisa que pode acontecer é a subadquirente antecipa o recebível dela e manda o dinheiro para o sócio e depois quebra, né? Depois quebra. E foi um experimento e aceitação incrível, né? E agora nesse ano a gente está saindo para a rua com algumas pequenas incursões ainda, né? Então, por exemplo, estimativa de faturamento de empresa, né? Que é uma coisa difícil. Quem conhece crédito sabe que é dificílimo você estimar o faturamento. E por que eu preciso estimar o faturamento? Para saber se a empresa não está te mentindo, porque não é um balanço auditado. E a gente faz visitas, né, aos potenciais compradores e 100% deles falam eu quero, e metade deles já assinou acordo para consumir esse tipo de dado, né? Legal. Então isso é um sintoma também, né, Juliana? A gente tem um sintoma de que falta informação crível. Falta informação crível. Então é um pouco do que a gente também vê. Muito legal, muito bacana. Mudando um pouco de caminho aqui, mudando um pouco de linha, acho que com tudo que você tem feito e com toda a experiência e track record aí, já está surgindo a oportunidade de mudar de lado, ou seja, já começou agora a ser investidor anjo também. Como é que é essa história aí de ser investidor anjo em outros negócios? Como é que aparecem essas oportunidades? Qual que no fundo é a sua motivação para acabar sendo investidor anjo? É uma motivação só econômica? Como é que surgiu essa história daí? Começar a poder investir em outros negócios de outros empreendedores. Muito bom. Deixa eu voltar um pouco aqui no tempo, então, né? Quando eu trabalhei muitos anos em banco e lidando com empresas, né? Pequenas, médias, grandes. E depois eu fui para a Bolsa. E lá na Bolsa eu tive a oportunidade de conviver com os empreendedores que estavam indo abrir capital, né? Alguns que... Né, o Guilherme Benchimol, por exemplo, da XP, a gente falava bastante, né, porque a XP é uma corretora da Bolsa, e eu olhava para eles e falava, caramba, né, esses caras são muito bons, né, todos eles, mas eu acho que também sou bom, né, então como é que eles chegam num tamanho desse e tem um valor, né? Ou seja, um acumulado de pessoa, de grana, né? Não era nem por causa da grana, mas assim, por que um empreendedor qualquer acumula R$1 bilhão quando vai abrir capital no negócio e a gente como executivo ganha direito, mas não chega nesse ponto, né? Então eu falei, bom, vou sair daqui. Quando eu decidi sair, eu sabia que eu queria empreender. Né? Empreender estilo que a gente está fazendo na CERC, não estilo a pipa lá no passado, né? Então por conta disso e vendo, né? Isso é 2013, tá? Esse ano. Eu falei, putz, eu quero empreender, mas eu não gostaria de ser esse empresário tradicional que fica fazendo o crescimento com recurso próprio, demora 30 anos para conseguir chegar em algum lugar e, enfim, aí depois decide se vai abrir capital ou não. Então eu resolvi fazer investimento anjo para aprender, na verdade, né? Para ver como é que esses meninos que fazem investimento, que empreendem com captação serial, né? E como é que faz para fazer investimento anjo, né? Então, o primeiro aconteceu assim, porque um rapaz que tinha trabalhado comigo falou, putz, estou vendo aqui um caso de uma empresa que eu acho que ele pode se aproveitar muito da tua experiência como mercado financeiro, porque vai ser também regulado e tal, você quer olhar? Aí fomos olhar juntos, né? E meu primeiro investimento foi na Creditas, né? Era o Sérgio, no comecinho chamava Banque Fácil, e empreendedor incrível, assim, um cara realmente diferenciado. Então eu dei sorte da primeiro caso o Sérgio é o caso mais puro de empreendedorismo com captação, com investidores e tal.
Deu super certo, eu saí da companhia em algum momento, então não fiquei milionário por causa do Sérgio, mas aquilo me abriu um horizonte, né, de jeito de pensar, que é absurdamente diferente de quando você empreende, montar a pipa lá porque o jeito do Sérgio pensar vou fazer essas 100 pipas aqui, mas daqui a um pouco eu vou distribuir em todas as feiras de São Paulo, né, no começo que a gente... E a gente não, né? Falar, vou montar essa barraquinha aqui e depois eu vejo o que dá, né? Então, Sim. acho que... E agora, uma vez que você entra para esse circuito, você faz né? Aí tem um pouco também da atitude do anjo, né? Assim, eu entrei, de fato, também para ajudar, né? Não era só para aprender, né? Então, eu tava lá, botei um dinheiro e tudo que ele precisasse, a gente tava junto, né? Não tem no sentido de abrir porta em banco, sim. falar com o regulador e tal. E, no fim, a palavra corre, né? Então acabou que os próximos que vieram, né, alguns que deram errado, outros que deram certo, e óbvio que não tinha dinheiro infinito para fazer investimento anjo, mas eu tive a sorte, né, de ter sido apresentado para um pessoal bacana e que acabei investindo, mas também isso retroalimenta, né, o fato de contribuir, de ajudar. À época eu já era voluntário da Endeavor, né, como mentor também, então isso, no final das contas, é a atitude de doação, né, no fim das contas acaba voltando, né? Não, Então, e acho que essa história de fomentar o ecossistema ajuda todo mundo, né? 2013 não tinha não, quase, não né, tinha startup, quase era nada, difícil, era né, então... bem mais raro, né? Você ter capital, assim, pelo menos para começar, para você poder começar a sair do chão, para daí sim falar com os institucionais e tudo mais, né? E foram muitos investimentos? São muitos investimentos até hoje? Não, depois que consegue eu tive que parar porque não dava tempo, né, mais de dedicar, mas eu devo ter feito uns 8 ou 9 investimentos. Um deu muito certo, que foi Acreditas. Um talvez dê certo, que um pessoal lá do Sul, Asas, que tá indo bem pra caramba. Você vai misturar também, legal. Também. E aí os demais eu não vou falar, mas assim, tem 2 ou 3 que estão lá, vão devolver o dinheiro que eu coloquei, e teve 3 que desapareceram, né? Então, faz parte, né? Faz parte, não, faz parte. Faz parte. Aí eu tinha reservado um dinheiro que não ia me afetar, né, materialmente, mas que era para aprendizado mesmo, né? Não era... E agora eu estou voltando um pouquinho. Agora, na Cerc agora tem um ecossistema muito grande, né? Até também um pouco por nossa culpa, de startups aparecendo, né? Ao redor desse ecossistema. Desse ecossistema. E coisas que a Cerc não pretende fazer e às vezes não faz nem sentido ela ser sócia de um negócio daquele. Então, muito devagarinho ainda, né? Tem alguns casos que me vêm e falam, putz, tem interesse em voltar a ser... Então, nos últimos ano e meio, eu fiz 2 investimentos pequenininhos. Tá começando a voltar aí. Eu gosto muito, né, de ajudar as pessoas e, enfim, faz uma diferença enorme, né? Eu tive o privilégio de ter sócios, investidores anjos bem bacanas. E é uma diferença gigantesca você ter gente que te ajuda, né? Sim. Porque realmente são atalhos, né? Muito, muito. E no mínimo para te fazer levantar a cabeça e falar, cara, vai por aqui, que aqui você não está enxergando, né? Então acho que é bem bom. Muito legal, muito legal. E Marcelo, acho que para a gente começar para os temas finais aqui, como é que você faz para conciliar? Sua agenda deve ser necessariamente tranquila, né? Não são poucas horas de trabalho, aí mentor Endeavor, investimento anjo. Como é que você faz para balancear isso, né? Fora do ambiente de trabalho, o que você geralmente usa como hobby, como escapatória para se manter tranquilo? Você parece uma pessoa super tranquila aí, fala manso. Como é que é isso? Não sou muito, não. Eu sou tranquilo, é assim... Eu acho que... lembra que eu trabalhei em banco de investimentos, né, Júnior? Então, assim, e eu acho que aqui é um pouco também de disciplina, né, de não deixar uma coisa te consumir totalmente, né? Então, trabalhando em banco de investimentos, é muito comum as pessoas se habituarem a falar, trabalho 20 horas por dia e tudo bem, né? Eu, assim, decisão mesmo de vida, né? Eu estava com os filhos pequenos e falando, poxa... Então, meu jeito é assim, olha, quando eu estou trabalhando, é foco absurdo, assim, intensidade gigante. Então, eu nunca trabalhei longas horas, né? Longas horas que eu digo, sei lá, mais do que 12 horas assim, normalmente 10 horas, não, enfim, de 8 a 12 é intervalo mas com muita intensidade, né? Dei sorte também de trabalhar em ambientes que me permitiam isso, né? Então, quando você fala em sales e trading, um ambiente
de mercado, tem que estar aberto para funcionar, mas eu sempre tive muito esse cuidado. E isso por conta de saber que a vida é finita, né? Então eu tive a infelicidade mas por outro lado, infelicidade de ter convivido com pessoas próximas, né, profissionalmente, né, que ficaram doentes e na maior parte se curou, mas medo de gente com câncer e tal. Então isso sempre sempre veio à minha mente que a vida é finita, né? Eu tenho hoje eu estou com 56, né? Tenho mais 30, 40 anos para estar nesse planeta, então eu preciso equilibrar. Então, na prática, é tentar equilibrar filhos, né? Que é uma delícia. Eles ocupam por um tempo, né? Muito tempo da tua vida. E no fim das contas, os meus hobbies hoje, né? Foram alguns decorrentes até de coisas que a gente começou a fazer juntos, né? Então, sei lá, a parte de esportes, né? De correr e de fazer musculação, enfim, é uma coisa que no começo eu fazia por obrigação e hoje em dia eles fazem também, correm, então a gente meio que faz junto. Retomei tocar violão, que é uma coisa que desde a época das pipas eu tentava, né, achar tempo para ir. Então voltei a tocar um pouco. E tocar em casa, né? Não é nada. Então adoro ler, né? Infelizmente, livro, assim, até acho que um pouco até o hiperestímulo que a gente tem você tem um tablet na tua mão, você fica com o mundo na tua mão, e você ficar com um livro para ler 500 páginas é desafiador. É desafiador, então, então tudo que cai... Eu normalmente não assisto televisão sem estar lendo alguma coisa, né? Não consigo assistir televisão sozinho, né? Eu durmo normalmente quando eu tô assim. Então é um pouco de tentar... Eu sempre gostei muito de variação, né? De variar. Eu não... Quando falo assim, fazer... ir para restaurante, né? A gente mora em São Paulo, tem milhares de restaurantes. Às vezes me incomoda eu ir para um mesmo restaurante, sei lá, pela quarta vez, assim, num período curto, né? Então é um pouco de tentar... Mas é um pouco de curiosidade também. Então, fala assim, qual é o hobby que você faria se você parasse de trabalhar hoje, né? Nenhum. Né? Eu gosto de ter várias coisas assim picadas. Né? Legal. Então, Ótimo. Marcelo, se você tivesse a oportunidade de colocar uma frase lá ou dizer alguma coisa para você abrir daqui 10 anos, o que você tentaria deixar de mensagem para você mesmo daqui 10 anos? Caraca, essa é uma pergunta... Essa é filosófica. Demais. Daqui a 10 anos... Uma frase ou uma pergunta? Tanto faz. Uma pergunta eu colocaria. Você curtiu cada momento da tua vida até aqui? Boa. Boa. Ótimo. E quem quiser conhecer mais sobre o que vocês estão fazendo lá na SEREC, sobre você, onde é que consegue? Não sei se você é ativo em mídias sociais, imagino que não, mas... Muito pouco, não mas, dá tempo. ou quem quiser conhecer mais sobre o que a SEREC está fazendo, como é que faz, como é que acompanha o que vocês estão fazendo? Então, eu acho que o caminho mais direto assim é ter o site nosso, serec.com. Lá tem nosso Instagram, nossa LinkedIn, enfim, acho que dá para olhar. E Marcelo.Mazieiro no LinkedIn, né? Eu acho que tem... eu confesso que a gente é pobre em mídia, e essa é uma das coisas que a gente está corrigindo, né? Mas porque é importante as pessoas saberem e terem acesso. Porque é um negócio que supostamente é invisível, mas não precisa ser invisível necessariamente. Não precisa. A gente está cada vez mais visível. Não vamos ser nunca uma empresa de consumo, mas é importante isso. Legal. Marcelo, muitíssimo obrigado pelo tempo aqui, pelo carinho, por toda a abertura de informações que você deu. Acho que muito legal o que vocês estão fazendo, né? Números superlativos gigantes, né? Do ponto de vista de volumes e tudo mais. Muito obrigado pela presença aqui. Agradeço demais você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Eu podia ficar a tarde toda conversando com você. Eu adoro esse tema. Obrigado a vocês e parabéns, né, pelo trabalho que vocês têm feito. E eu acho que é importante o empreendedor ouvir de outro empreendedor as agruras que a gente tem. Enfim, obrigado pela oportunidade aqui. Imagina. Pessoal, para quem assistiu a gente aqui, muito obrigado pela audiência de sempre, por acompanhar a gente aqui no De Dono para Dono, né? Quem quiser conhecer mais sobre o que a gente faz, acompanha a gente lá no @aldas_ ou no meu Insta, no @julianantonioli, né? Sigam aqui o De Dono para Dono, se inscrevam lá para que vocês sejam notificados sobre os próximos episódios. Valeu por mais essa e até o próximo.